Fala galera, tranquilos? Bom, hoje a gente vai resolver aqui mais uma questão, dessa vez a parte de dinâmica, envolvendo tanto energia potencial, energia cinética, e a gente vai dar uma relembrada aqui também na parte de trabalho. A gente vai estar relacionando isso daí tudo junto com aquela parte de elétrica, carga elétrica, partícula positiva, partícula negativa, quando você tem uma força aplicada em uma determinada distância gerando trabalho. Então a gente vai dar uma relembrada nesse conteúdo. Show? Vamos lá então? Questãozinha da SpaceX. Lembra a questão? A figura ilustra duas cargas fixas, mais Q e menos Q, a uma distância mútua D, no vácuo. O vácuo tem constante de elétrica, K, e não tem efeitos gravitacionais e nem efeitos externos. Sobre a reta, suporte das cargas fixas, um elétron, carga E, massa m, é abandonado do repouso no ponto a uma distância d da carga menos q. A energia cinética que esse elétron terá ao passar pelo ponto B, distante d da carga mais q, será dada por. Então, deixando esse texto todo de lado, indo para a questão, o que a gente vai ter aqui? A gente tem uma partícula, um elétron, que ele é colocado nesse ponto A e ele é solto. Quando ele é solto, a gente vai ter a força elétrica agindo nesse corpo. Essa força elétrica vai fazer empurrar esse corpo lá para o outro lado. Então, se fosse fazer uma analogia, o que você poderia imaginar aqui? Você pode imaginar como se você estivesse num campo gravitacional. E aí, o que vai acontecer? Se eu pego um objeto e coloco ele a uma certa altura, coloco aqui, ó, a uma certa altura. Se eu soltar esse objeto, qual é a tendência natural? A tendência natural é cair. Então, ele vai, ó, cair. Seguindo quem? Seguindo a força gravitacional. Nesse caso aqui, o objeto que estava nessa posição, ele vai ser empurrado para o outro lado através da força elétrica. Observa aqui, a energia potencial ela estava uma certa quantidade nessa posição. Você tem uma certa quantidade de energia. Essa energia potencial ela tem que fazer o quê? Ela tem que diminuir. Então, quando você colocou esse objeto ali naquela posição, a tendência natural do universo, né, é diminuir a energia que está ali naquele corpo. Você tira aquela energia que estava armazenada e transforma ela em movimento. Então, a energia estava nessa posição aqui, tinha uma quantidade de energia. Quando o objeto foi caindo, foi dando energia cinética para ele, mas em compensação ele estava tirando energia potencial. Então, houve a transformação de energia. Em forma de cálculo, como é que vai ficar isso? Você consegue aplicar o conceito que é o quê? A variação da energia cinética tem que ser igual ao trabalho, que tem que ser igual a negativo da variação da energia potencial. Professor, agora tu me travou, porque tu acabou de falar que sobre energia cinética e energia potencial. Do nada brotou ali um negativo da energia potencial e tem um W aí, esse trabalho. O que é esse trabalho? Para essa energia cinética aumentar, ela aumentou, não foi? O objeto estava aqui, veio para cá, aumentou a energia cinética. Para essa energia cinética aumentar, teve que haver uma força. Lembra que a velocidade ela só consegue variar se houver alguma força agindo naquele corpo. Nesse caso aqui, foi a força elétrica que fez variar essa energia cinética. E, por consequência, variou, né, nesse caso, a velocidade também, ok? Então, o trabalho está fazendo aumentar a energia cinética. Então, por isso que a variação de energia cinética é igual ao trabalho. Se tem trabalho, tem variação de energia cinética. Ok, nesse caso aí. O que é esse negativo nessa variação de energia potencial? Lembra que eu falei, a energia potencial ela tende a diminuir naturalmente. Ela vai diminuir esse valor. Para diminuir esse valor, a gente vai ver que o final, a energia potencial final menos a inicial, vai dar um valor negativo. O final está sendo maior. Energia potencial final menos a energia potencial inicial. Esse valor aqui ele vai entregar para a gente um resultado negativo. Então, para a gente não ter esse resultado como um todo aqui, ó, essa variação negativa, a gente coloca esse negativo aqui para inverter essa ordem.
E aí a gente vai calcular o trabalho realizado pela força elétrica quando houve essa transformação de energia aqui. Que transformação de energia? A energia potencial passou a ser cinética. Houve essa transformação. Minha energia potencial diminuiu. Qual foi o trabalho realizado pela força elétrica? Ele vai ser o negativo da energia, da variação da energia potencial, ok? Então vamos lá para a resolução do exercício agora. Para resolver o exercício, a gente vai precisar saber de algumas fórmulas. Quais fórmulas? Da energia potencial. Na equação da energia potencial, a gente vai ter que a energia ela é K, Qzão, Qzinho, dividido por D. E o que eu tenho que lembrar também? Isso daqui é só para quando você tem uma carga só. Então, no caso aqui, se eu quisesse fazer em relação, por exemplo, a carga menos Q, como é que a gente faria isso daí? Então, vou calcular aqui, ó, separado. Energia potencial devido à carga menos Q na carga E. Por que esse carga E aqui que está diferente? Lembra que ele falou para a gente que ele vai colocar uma partícula de carga E. Aqui, ó, no enunciado, ele falou uma partícula de carga E. Então, a energia nesse ponto vai ser o quê? Só devido à carga Q, né? Menos Q. K vezes menos Q vezes E dividido pela distância. Qual é a distância aí que esse elétron está dessa partícula menos Q? A distância é de D. Então, a gente vem aqui e coloca ó, D. Então, agora a gente calculou o quê? A gente calculou a energia potencial nesse ponto devido a essa carga menos Q. Agora, a gente precisa fazer o quê? Quando a gente está determinando a energia potencial, você tem que levar em consideração todas as cargas que estão ali em volta. Então, além da gente ter que considerar essa carga menos Q, a gente vai precisar considerar a carga mais Q. Então, olha só o que a gente vai fazer. Carga mais Q com E vai ser igual isso daqui tudo no ponto A, tá? No ponto A. A gente vai ter K mais Q E dividido por eita. E agora a distância. Agora você precisa fazer a distância. Como é que vai ficar a distância nesse caso aí? A gente vai ver que a distância nesse ponto em relação a essa carga, ela está sendo de... Eu tenho que pegar essa distância aqui. Como é que eu posso pegar essa distância? É simples. Eu pego esse dzão, que é o todo, e retiro ó, esse dzinho aqui. Ó. Esse dzinho eu tiro daqui. Então, a gente vai ter qual distância? Dzão menos Tzinho. Essa é a minha energia nesse ponto A devido à carga mais Q. Então, o que a gente precisa fazer agora? Então, no ponto A, a nossa energia vai ser o quê? Vai ser o somatório dessas duas energias, tanto da carga menos Q quanto da carga mais Q. Então, a gente vai ter como energia no ponto A sendo igual a K, Qzão, E dividido por Dzão menos Dzinho, menos, porque esse menos era para ser uma soma, porém aqui na equação, olha quem está aparecendo, ó, esse negativo. Então, por ter esse negativo aí, a gente vai precisar fazer o quê? Colocar esse negativo aqui também. Então, vai ficar K, Qzão, Ezinho, dividido por D. Isso daí é a energia no ponto A. Como é que a gente determina essa energia no ponto A? Pega as duas cargas e verifica a influência delas nessa posição. Leva em consideração a distância de uma carga, depois leva em consideração a distância da outra carga. Chegou nessa equação. Agora, a gente precisa fazer o quê? Precisa verificar qual vai ser a energia no ponto B, porque aí a gente pode aplicar esse conceito aqui, ó, esse conceito. Então, vamos lá. Como é que você vai fazer? Energia no ponto B vai ser igual, aplica os mesmos conceitos. Você vai ter em relação à carga menos Q, vamos analisar primeiro menos Q. Você vai ter K menos Q vezes Z dividido pela distância. Ué, mas a distância a gente consegue calcular também agora. Como? A gente está calculando desse ponto para esse ponto. Então, vou fazer o quê? Olha só, vou pegar isso daqui.
Como é que a gente pega isso? A gente pode pegar o Dzão, que corresponde ao todo, né? Esse todo aqui, ó. E aí a gente tira essa parte aqui. E essa parte é quem? É o Dzinho. Então, a gente vai ter como distância Dzão menos Dzinho. E a outra energia? A outra energia vai ser K mais Qzão vezes o E dividido pela distância. Que distância? A distância da carga mais Q é a carga ao ponto B. Qual é que é a distância? Aqui, ó. Distância D. A gente vem aqui e coloca, ó, D. Se a gente quiser calcular a energia cinética, como é que a gente faz? A gente sabe que ele foi solto do repouso. Então, a gente tem, nessa equação, a energia cinética inicial sendo igual a zero. Então, a energia cinética final, que é só que vai sobrar, vai ser determinada pelo negativo da variação da energia potencial. No nosso caso, a gente vai ter energia cinética final é igual a energia potencial inicial menos energia potencial final. No nosso caso, então, a gente junta essas duas aqui. Energia cinética final é igual. Energia cinética final, deixa eu só escrever isso aqui melhor. É igual. Energias potenciais, potencial inicial, no ponto A. Esse daqui é o nosso inicial, ele estava nessa posição primeiro. K, Qzão, Ezão. Vou colocar em evidência, porque todos eles têm, ó, K, Qzão, Ezão, K, Qzão, Ezão, K, Qzão, Ezão, K, Qzão, Ezão. Vou botar já em evidência e vou, ó, abrir parênteses. 1 sobre Dzão menos Dzinho menos 1 sobre Dzinho. Isso daí é referente a esse ponto inicial, ponto A. Agora eu vou fazer o quê? Menos a energia no ponto final. Quem é o ponto final? No ponto B. Quem é a energia no ponto B? Está aqui, ó. Já escrevi para vocês. Então, a gente vai ter 1 sobre D. Professor, por que tu está colocando 1 sobre D negativo? Isso daqui está o negativo da função, certo? Negativo com positivo vai ficar negativo. Então, todo esse resultado aqui vai ser negativo. E todo esse daqui vai ser positivo. Por que esse daqui vai ser positivo? Por conta desse negativo que vai anular com, olha só, esse negativo aqui. Lembra que você tem que fazer o chuveirinho, ok? Então, vamos lá. Menos 1 sobre D mais 1 sobre Dzão menos Dzinho. E assim ficou nossas equações, ok? Se você for ver, energia cinética final é igual K, Qzão, Ezão, Ezinho, né? Ezinho, que vai multiplicar, bota aqui tudo, ó. Você vai ter 1 sobre D menos D, mais 1 sobre D menos D, ou seja, 2 vezes 1 sobre D menos D. Aqui, menos 1 sobre D, menos 1 sobre D. Você vai ter menos 2 vezes 1 sobre D. Chegando, então, no nosso resultado final, energia cinética vai ser igual a 2 vezes K, Qzão, Ezão, Ezão, que multiplica 1 sobre Dzão menos D, menos 1 sobre D. Fechou, galera? Chegou no resultado final. Tem alguma dúvida? Ficou confuso? Tá faltando alguma coisa? Deixa aí para mim nos comentários que eu vou tentar tirar sua dúvida através dos comentários. Show? Professor, ainda assim fiquei confuso, não consegui resolver com você explicando nos comentários ainda. Eu posso gravar um outro vídeo. Foca a câmera. Opa, foca. Eu posso gravar um outro vídeo resolvendo de uma forma mais detalhada. Tranquilos? Show? Espero ver vocês nas próximas aulas.